Às vezes, a gente precisa se reconectar com o mundo, com a natureza, com os nossos ideais e com nós mesmos, né? Agora, o que pouca gente pensou que fosse dar certo seria reconectar partes importantes de um ser humano, como a cabeça e o resto do corpo. Esse transplante de cabeça revolucionou a ciência nos últimos tempos. Eu tenho lido muito a respeito disso. Parece assustador, quando na verdade é medicina e ciência. Vamos saber mais sobre essa técnica que eu acho intrigante com a ajuda do neurocientista Igor Duarte. Obrigado por ter vindo, Igor. Elegante, impecável. Muito obrigado, Rony. Obrigado, eu. Uma honra estar aqui. Minha, não faça isso. Olha, meu Deus do céu, olha o que tem de coisa aqui. Eu tenho tanta pergunta para te fazer, Igor, você não faz ideia. Vamos lá. Eu tenho acompanhado essa história pelos jornais, né, pela internet, porque eu sei que tem um médico italiano chamado Sérgio Canavero, é isso? Isso aí, isso mesmo. Ele prometeu que vai fazer o primeiro transplante de cabeça ainda esse ano. Acho que está muito tarde para ele fazer esse ano, mas isso é realmente possível, segundo a ciência? Isto é possível? Olha só, Rony, era impossível até o médico realizar procedimentos em cachorros nos anos 50. Então, médicos russos conseguiram fazer. Me lembro disso. Depois, um médico americano, o Dr. Robert White, fez um procedimento em macacos. Deu certo por cerca de 7 dias. Então, era algo impossível até aí. Deu certo por 7 dias. Então, talvez hoje seja possível, porque a medicina, em quase 50 anos, avançou demais. Avançou as técnicas, as ferramentas. Então, talvez seja possível, sim, fazer um transplante de cabeça, que na verdade não é transplante de cabeça, né? O transplante é transplante de corpo. Então, talvez seja possível hoje, sim, realizar com sucesso essa cirurgia. Não entendi. Transplante de corpo? Como assim? Porque a consciência está na cabeça. Então, a cabeça do paciente, o Valery, que é o russo, vai para o corpo, mas a consciência que vai junto. Então, é um tanto complexo também de se entender. Mas a cabeça é quem vai se beneficiar com o corpo e não o corpo que vai se beneficiar com a cabeça. Entendi. Na verdade, essa história desse voluntário russo, tem um voluntário russo que eu li, não sei se é verdade isso. Ele é portador de uma doença rara e ele se ofereceu, né? Para fazer esse transplante, ele espera fazer esse transplante. Se ele é a única chance que ele tem, né? Essa é a foto do Valery. Então ele tem uma doença rara, né? Que acomete os músculos do pescoço para baixo. E essa doença vai limitá-lo a uma cama. Então, em alguns anos, isso vai acontecer. Então, ele achou que poderia ser importante, tanto para a ciência quanto para ele, porque se der certo, talvez seja possível ele conseguir levantar da cadeira de rodas e ter uma vida, entre aspas, normal. Mas o problema é a rejeição, pelo que eu entendi, né? A rejeição de órgãos, a medicina já consegue controlar isso muito bem. O grande problema da cirurgia é a conexão da medula do Valery com a medula espinhal do corpo que ele vai receber. Porque mesmo lesões de medula de um indivíduo que teve um problema, um acidente, mesmo depois da cirurgia para reparação, faz a fisioterapia, poucas pessoas voltam a retomar as funções, mesmo tendo a medula da mesma pessoa. Agora, a medula de pessoas diferentes, isso é novidade para a ciência, então a expectativa é, será que isso vai acontecer? Será que vai conseguir retomar a função? Como é que seria feito esse transplante, Igor? Que eu estou até agora viajando. Tem o Dr. Sérgio, ele reuniu uma equipe de cerca de 150 profissionais, entre médicos e equipe de apoio. Isso vai ser realizado na China. E o principal médico que vai realizar o procedimento, então, esse é o Dr. Sérgio, ele é o mentor da ideia, ele que reuniu a equipe. Mas, ao que parece, quem vai fazer o procedimento é o Dr. Ken, o médico, o neurocirurgião chinês, que já fez esse procedimento em ratos. Existem alguns vídeos na internet, um ratinho branquinho com a cabeça pretinha, então ele colocou a cabeça de um no outro. E o ratinho consegue ter movimentos
O ratinho consegue controlar partes das pernas. Aí mostram o ratinho com a lesão medular, então ele provocou a lesão e fez o procedimento que ele está pretendendo fazer no Valery, e depois dá para ver que o ratinho retomou parte dos movimentos. Então, de repente, um rato como esse daqui, se fizer um trabalho de fisioterapia, cerca de alguns meses pode ele retomar todas as funções e ter uma vida normal. Essa é a expectativa que tenha com o Valery, de que a medula se ligue e que o Valery, após as sessões de fisioterapia, consiga se levantar e ter uma vida normal. Mas cheio de vasos, de coisas, de veias, de artérias, de... sei lá, é muita coisa. Parece difícil, mas essa é a parte mais fácil, Rony. Você tá brincando? Reconectar os vasos, isso daí a equipe de médicos vasculares consegue fazer isso tranquilamente. O problema agora é retirar a cabeça do Valery viva. Então, eu peguei aqui um esqueletinho, né? Esse procedimento vai cortar a coluna vertebral aqui entre a vértebra C5 e C6. Isso é um corte estratégico porque o nervo que controla a respiração está na C4. Então, para não comprometer a respiração, eles escolheram essa região aqui. Então, eles vão fazer... Quer dizer, que corta na cervical mesmo? Corta na região cervical. Tá. Cortou. Então, eles vão introduzir cânulas para resfriar o cérebro a 10 graus. Com 10 graus, o cérebro, trabalhando em 10 graus, consegue diminuir drasticamente o metabolismo. Então, eles conseguem retirar a cabeça e ficar por cerca de 1 hora sem danos aos neurônios. Então, a cabeça vai ficar fixada num dispositivo, né, mecânico. Sim. E esse dispositivo, uma espécie de guindaste, vai levar até o corpo que já estará sem a cabeça. Então, vai reconectar de imediato os vasos e a circulação vai começar imediatamente. Mas vai manter o Valery sedado por todo o período. E aí, depois, é só reconectar a medula espinhal. Então, eles vão aplicar uma cola, que essa é a grande expectativa. Cola? É uma espécie de cola biológica que consegue fundir a membrana dos neurônios da medula espinhal. Consegue fundir em cerca de 2 a 3 minutos. Isso é algo revolucionário. Sem dúvida, é. Então, conecta a medula e depois é só reconectar os músculos, a pele, e então a cirurgia já está pronta. Nós temos uma ilustração aqui para mostrar como seria feita, evidentemente, essa história que me parece science fiction para mim, é ficção científica, mas eu queria que você explicasse para a gente. Está aqui. Vamos lá. Então, os vasos sanguíneos ali do pescoço são cortados, né? Depois são reconectados os vasos sanguíneos, depois a medula espinhal e, por último, os músculos e a pele. Então, fazendo a sutura na pele, a gente fez aqui uma animação muito rápida, né? Mas leva um tempo. Depois de tudo isso pronto, ele ainda vai receber eletroterapia, vai ser aplicado choque para obrigar os neurônios que não tiveram a membrana fundidas, que elas sejam reconectadas através de eletroterapia. Eletroterapia é utilizada, por exemplo, quando a pessoa tem problema de músculos da face param de funcionar. Aplica a eletroterapia e isso consegue reconectar. Talvez seja um método interessante nesse procedimento, que eles consigam trazer isso em cerca de meses, o Valery de volta a todas as funções. Eu fiz inicialmente uma pergunta sobre rejeição, você me disse que esse é um problema que praticamente se resolve, mas eu estou pensando no seguinte, tudo bem, mas e se o doador, o corpo do doador, tiver algum problema maior, ou seja, sei lá de que ele morreu, se for de um acidente, tudo claro, bem, claro. Né? Tudo bem, entre aspas. Mas se ele tivesse uma doença, uma coisa degenerativa que o levou a óbito... Não, isso vai ser selecionado. Tá. Então, não vai ser qualquer corpo que servirá. Então, o indivíduo deve ter morte cerebral, então, provavelmente por algum tipo de acidente, onde o indivíduo mas não morte não parada cardíaca. Não, parada. Então, eles vão manter esse corpo vivo, ou funcionante, vamos dizer assim, com equipamentos, respirando com a ajuda de aparelhos. Meu Deus. E aí eles vão conseguir retirar a cabeça do corpo íntegro para reconectar a cabeça. Bom, vocês já fizeram com
com animais, olha, eu estou muito assustado com isso. Sabe por quê? Quando eu era criança, eu li a Mary Shelley. E a Mary Shelley escreveu um conto que todo mundo conhece, que é o Frankenstein. É uma espécie de um romance. Será que esse resultado vai ser tão assustador quanto o personagem da Mary Shelley? Então, o doutor Sérgio, o apelido que ele ganhou agora na mídia internacional é de Dr. Frankenstein. Aí o Boris Karloff, que foi o grande Frankenstein, né? Na década de 30, esse filme foi um sucesso danado. Veja que essa experiência não é algo impensável. Olha quantos anos alguém já pensou nessa possibilidade. E agora estão tentando colocar em prática isso daí. Outra coisa, como é que fica o problema da consciência, né, na cabeça implantada? Porque, transplantada no caso, né? Como é que fica isso? Vai a mesma coisa? Acontece a mesma coisa? Rony, ao que se parece, até onde a ciência sabe, a consciência está no cérebro, a mente está no cérebro. Então, se retirarem a cabeça e colocarem no outro corpo, a consciência vai junto. Então, essa é a expectativa. Povos primitivos já pensavam dessa forma. Encontraram crânios perfurados, que eles acreditam que eram procedimentos para retirar espíritos da cabeça. Então, espíritos que comandavam o corpo. Trepanação craniana para sair. Trepanação, perfeitamente. Para sair o espírito. Sai o espírito mal e aí volta tudo a ficar numa boa. Então, desde sempre achavam que a consciência estava na cabeça e hoje qualquer criança do ensino fundamental sabe que a consciência está na cabeça. Então, retirar a cabeça e colocar no outro corpo, a consciência vai junto. Agora, e a resposta do corpo? Porque é um corpo novo. Como é que esse cérebro vai se conectar ou entender que é tudo diferente? Perfeito. O sistema nervoso ele tem uma capacidade de se adaptar fantástica, que a gente chama isso de plasticidade. E essa plasticidade acontece tanto no cérebro quanto na medula espinhal, depende da necessidade. Então, se a conexão não estiver em ordem, então eu trouxe aqui uma medula seccionada, aqui é um cabo de rede, que são fios, né? A medula, na verdade, são fios, assim, só que são fios biológicos e nós temos cerca de bilhões desses fios. A ideia seria cortar a medula e ligar fio por fio com a mesma cor e retomar a função. Só que talvez isso não aconteça. Então, o que ligar, pode ser que ligue errado, o cérebro vai encontrar outras vias para retomar a função. E isso é possível. Meu Deus do céu. Eu estou assim num misto de assustado com, sei lá, parece uma coisa de ficção científica. Eu fico vendo, o que é isso aqui? Esse daí é uma célula nervosa, é um neurônio, o neurônio que eu representei. Grande. Né? Várias vértebras tem algumas vértebras. E o cérebro. Tem o cérebro. Né? Igor, quero te agradecer muito, estava muito curioso, muito obrigado, doutor Igor Duarte, que nos ensinou hoje que é de fato possível, embora seja science fiction na minha visão, mas isso pode acontecer um dia. Pode acontecer. Obrigado, Igor. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Muito legal.